Meus irmãos, muito boa noite a todos, mais uma vez aqui, reunidos para o nosso estudo. Boa noite, meu velho. Deu uma travada. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Aqui não falou, não. Então, vamos lá. Nossa leitura inicial é do livro Rumo Certo, capítulo 33, Dentre os Obreiros. Dos obreiros que se fizeram colaboradores e amigos no campo do bem, conhecerás muitos deles na condição de representantes de partes diversas da evolução humana. Aqueles que começam entusiasticamente na trilha da obra, lançando arrojados planos de ação, e abandonam o apostolado nos alicerces, com receio do sacrifício. Os que chegam otimistas, louvando as perspectivas do trabalho, e deixam a tarefa assim que lhe observam a complexidade e a extensão. Os que recolheram benefícios da seara e regressaram a ela, prometendo auxílio e reconhecimento, mas largam-na, às vezes improviso, tão logo se vejam chamados a aprender quanto custa o esforço da sementeira. Os que formulam projetos avançados de renovação sob o pretexto de se atender ao progresso, e retiram-se quando observam quanto suor e quanta distância existe sempre entre a teoria e a realização. Os que supõem na gleba um filão de recursos fáceis e fogem dela logo que tomam pessoalmente o peso da charrua de obrigações que lhes compete movimentar. Entretanto, ao lado desses cooperadores, sem dúvida respeitáveis, mas ainda inabilitados para os compromissos de longa duração, encontrarás aqueles outros, os que conhecem a importância da paz de espírito e não se arredam da empreitada que lhes coube, prosseguindo no desempenho dos deveres que abraçaram. Ainda mesmo quando isso lhes custa o pão amassado com lágrimas, nos testemunhos de fé e abnegação dia por dia. Forma entre esses que se mostram decididos a pagar o preço da própria atenção, e reconhecerás para logo que o obreiro digno do salário da felicidade e da paz nos erários da vida eterna será sempre aquele que caminha para a frente com a obra no pensamento e no coração, a pleno esquecimento de si mesmo, trabalhando e servindo, compreendendo e auxiliando, amando e construindo, a serviço do bem de todos, até o fim. É isso que nós vamos falar sobre os obreiros, né? Então, nós vamos, nesse momento, lembrar de Jesus, dos amigos espirituais, né, do nosso trabalho, dos mentores que acompanham o nosso estudo, que eles possam nos amparar, nos receber, lembrando lá do nosso centro espírita Francisco de Assis, dos amiguinhos e irmãos que possam lá estar precisando de auxílio, que eles possam ser amparados também. E nesse momento, Senhor, só temos a agradecer e pedir que esse amparo continue durante o estudo, durante toda a semana, possamos ter muita paz, muito equilíbrio, muita força de vontade, muita boa vontade para a realização do trabalho na seara de Deus. Fica conosco hoje e agora. Graças a Deus. Então, vamos, né, continuar com o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Como diz o Luísio, né, um estudo minucioso, pormenorizado, que ele sempre faz questão de falar, sempre baseado no livro, né, de Mateus, mas a gente usa sempre a literatura espírita para poder estar explicando, tendo um maior entendimento, um aprofundamento das passagens. E a gente está no capítulo 13, nesse momento em que Jesus está comentando a parábola do joio de trigo. As últimas semanas, Jesus vem explicando, vai explicar, né, Beto? Como ele diz, né, vai dando nome aos bois. O que cada coisa significa, qual que é a simbologia dela. Porque toda parábola tem essa questão figurativa, é uma criação criativa, literária, que a gente tem que estar tentando entender, porque apesar de ser coisas reais, são coisas que a gente tem que procurar aprofundar para poder ter entendimento, não é? E aí, esses conceitos que são reais, mas a gente precisa estar procurando essa. E aí ele fala que no caso do Evangelho, verdades eternas e divinas. Então, na reunião de hoje, a gente só vai ver
o versículo 41 do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 13. E ele vai falar especificamente do que vão fazer os anjos do Senhor a serviço, né? Que anjos serão esses a serviço do Filho do Homem. Então, o versículo diz o seguinte: o Filho do Homem enviará os seus anjos e recolherão do seu reino todos os escândalos e obreiros sem lei. É Mateus 13, 41. Então, a gente vai usar, ele fala, né, que nós vamos usar o começo do versículo rememorando algumas coisas que a gente já viu nos conceitos novos, né? Primeira coisa é que o Filho do Homem, né, enviará os seus anjos. O Filho do Homem é o Cristo, né? Fica claro. A personalidade de Jesus, né, o Jesus encarnado, filho de Maria, de José, daquele século I encarnado na Palestina, que é o nosso governador espiritual, é aquele que está tomando conta, né, do planeta, do planeta, e onde nós todos estamos, né, aqui matriculados, vamos dizer assim, como uma escola. E ele está sempre alertando, o seu evangelho é um evangelho que vai alertando toda essa humanidade. O anjo, né, no sentido, podia ser, quando a gente fala anjo, a gente pensa num espírito, né, iluminado, num espírito. Mas o anjo em si, na realidade, ângelos, significa mensageiro. Então, não precisa ser necessariamente um espírito em si, pode até ser, mas às vezes é uma circunstância, alguma coisa que acontece, ele fala, né, que é o próprio vírus, né, a pandemia não deixa de ser um mensageiro. Então, eu achei tão interessante essa colocação, né, porque a gente tem a ideia que é sempre um espírito, né? Você não vê a circunstância em si, né? Igual o caso que ele deu o exemplo do vírus, né? Quer dizer, de uma circunstância, né? Ser porque o caso anjo de é vírus. mensageiro, então qualquer coisa, qualquer circunstância, dentro do sentido figurativo, que traga alguma mensagem é um ângelo, né? O significado da palavra ângelo é mensageiro. Né? Mensageiro, vai estar sempre trazendo uma mensagem. No livro Jesus no Lar, sempre Jesus fala: um anjo veio em nome do Senhor, né? E aí sempre é isso, é um anjo que faz. Todo anjo, né, é o arauto, né? Ele fala do rei, aquele que traz a notícia do rei. Então a gente tem que sempre estar pensando que pode ser circunstâncias provacionais, circunstâncias expiatórias, qualquer coisa, às vezes até a palavra de alguém que te fala alguma coisa, às vezes, naquele momento, naquele contexto, você nem percebe, mas depois faz sentido para você. Então, acho que tudo isso basta que seja atento, né? Então, aí ele fala, né? A mensagem contida dentro do calor, da brasa, da questão, a dor é uma mensagem, é um anjo celestial, uma dificuldade. Então, e a função dessa dor, né? É o processo da seleção desse joio, de trigo, recolher o trigo, selecionar, separar os dois e dar destino, né? A má semente para um lado, a boa semente para o outro. A gente viu, né, nas semanas anteriores. E hoje, o que a gente vai ver é que é necessário que esse processo ocorra para que desapareça do reino. O que é o reino? É a humanidade toda. Então, o reino de Deus é aquela situação específica de felicidade, de gozo espiritual a princípio nosso mesmo, de cada um. Mas uma hora, aquela coisa, né, é igual a questão da paz, né, do equilíbrio, depende de todos. Você primeiro consegue, depois você vai passando, aquilo vai se exteriorizar, até que um dia vai ter um momento em que vai ser o reino vai ser tudo, vai ser uma coisa coletiva, né? A cidade, o país, os estados, as aldeias, né? E aí elas vão ter o reino de Deus, porque ali vai estar as pessoas que têm o reino de Deus em si, né? É interessante você pensar assim, né? E eu acho muito oportuno isso, na medida que você vê assim, às vezes você se aproxima de uma pessoa, né? E ela não fala nada, mas ela irradia uma coisa tão
e você sente bem em estar próximo, estar perto. Então, imagine você como quando toda a humanidade assim, tiver esse estado de espírito do reino de Deus em cada um, o quanto que até a comunicação vai ser diferente, porque na realidade você vai mais irradiar, né? Vai ser uma coisa tão natural e espontânea, né? E isso a gente já percebe em algumas pessoas. Tem gente que aproxima da gente e você fala assim, nossa, que paz que eu estou... Né? Você pode estar super agitada, a pessoa chega, às vezes ela não fala nada, ela não sinaliza nada para você, mas ela já... A ambiência espiritual dela, né, já é de mais tranquilidade e você capta aquilo, né, naquela vibração. É muito bonito isso, né? A gente pensar, Rita, que o mundo vai evoluir para isso é bom demais. Se Deus quiser, nós vamos estar por perto, né, gente? Com certeza. Encarnado, desencarnado, não sei o que poder não, e às vezes, hoje eu estava lá no lar, cantando com o pessoal, e aconteceu que estava gente lá na varanda hoje, né? Aí eu ainda fiquei pensando sobre isso, o quanto que às vezes você acha que não está fazendo nada, mas o quanto que modifica. Uma música mais alegre, né? A música um ambiente assim de mais descontração, onde você sai da sintonia da queixa, da reclamação, que é essa questão do escândalo que a gente evidencia às vezes, o quanto se você quebrar um pouquinho dessa sintonia com uma conduta mais alegre, mais descontraída, mais leve, modifica o ambiente. E é o que o versículo está falando, né? Que nesse momento o filho do homem vai enviar os anjos e vai recolher o quê? Essas duas coisas, que é o escândalo e os obreiros sem lei, porque eles não vão mais caber nesse espaço, não vai ter mais porquê. São duas coisas que não vai ter mais espaço para elas, que não vai ter mais sustentação para elas. Então eles vão recolher, seria o joio, né? Que é as duas palavras que nós vamos estudar hoje, escândalos e os obreiros sem lei, e a gente vai começar primeiro pela palavra escândalo, né? Ele fala que é derivado, né, de escandalon, porque a maioria das palavras na língua portuguesa tem origem grega ou latina, algumas árabes, mas a maioria no latim. Escândalo é uma delas, né? Vem de escandalon, que quer dizer armadilha. Olha que engraçado, né? Armadilha no sentido que você foi pego. Por quê? Porque o escândalo não é o crime em si. Só é um escândalo quando você foi pego. Algo que você já vinha fazendo que estava escondido. Estava escondido, ficou visível. E aí fica visível. Aí é o escândalo, né? Então, isso ele fala, todo tipo de armadilha, com corda, com mola, com salpão, qualquer coisa, né? Eles diziam isso. Então, entre os gregos, isso era muito comum. Ou então, eles chamam de as pedras de tropeço. Eles punham, né? Pedras, umas pedras assim, perigosas, bem colocadas no caminho, que aí o animal vinha, tropeçava, caía. Eram armadilhas que se colocavam, né? Um caçador, um malfeitor, estrategicamente colocado onde não devia, né? Aí te pega. Para te pegar, né? Então... Aí eu ainda fiquei pensando assim, quando ele fala assim, armadilha, a função da armadilha, né? Capturar animais. E na realidade, são as nossas atitudes ainda, né? Que quando são descobertas, né? Aquelas reações de agressividade que a gente tem, que a gente, dentro do processo evolutivo, que a gente ainda carrega, né? Então, Porque ele fala que é justamente na base, naquilo que se tira equilíbrio. Porque você cai, né? Ele falou, deu exemplo da topada do pé. Então, o escândalo é isso, né? Algo que aparentemente não estava sendo percebido, mas que vem à tona e faz a pessoa cair, né? Atinge diretamente as nossas emoções e nos faz desmoronar moralmente e espiritualmente. E como o povo gosta de um escândalo, né? Aquilo repercute,
as pessoas gostam de achar, né, alguém fazendo algo errado, e logo julgam, e logo fica aquela confusão, né? Então a gente tem que. Aí A ele fala gente, que. a gente o tempo todo está julgando o escândalo do outro, né? Mas a gente esquece que já, às vezes, aquilo que a gente julga ainda está muito lá dentro de nós, né? Que às vezes o outro já tem condição de se mostrar e a gente ainda não tem essa condição, ainda não caiu na armadilha, mas a gente não pode se sentir assim como se nunca fosse acontecer com a gente, né? Porque a gente julga a situação que o outro está passando, mas aí você fala assim, numa posição de superioridade, ele está errado, você estabelece um julgamento negativo. Mas e se eu estivesse passando por determinada situação? E se está me incomodando tanto, é porque ainda existe lá dentro de mim. Que uma das características dos espíritos superiores, o que é? Eles vêm, ajudam, passam. Então, assim, com a maior tranquilidade, porque não é a responsabilidade deles o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, o que qualquer pessoa está passando. E a gente faz justamente o contrário. Você julga e fica agarrado naquela situação ali, né? Carregando esse julgamento. Então, quer dizer, o problema ainda está ali com você. Ele fala, né, que essa questão do escândalo, que seria a armadilha, é um artifício, é algo do homem, que o homem faz, e que Deus para Deus tudo é natural. Então, esse artifício, isso que você faz, essa armadilha que você faz para criar um escândalo, é algo que não vai no mundo vindouro, num mundo mais evoluído, existir. Isso tem que sucumbir, tem que acabar, porque não tem porquê no mundo evoluído você ficar procurando defeitos do outro, procurando o que ele fez errado, ou comentando o que ele fez errado. Eu acho assim, por exemplo, que ele fala, né? Se você assume, quando você assume, você chega e fala assim, olha, eu errei, né? É diferente, porque você assume. Mas se o outro aponta aquilo para você, é completamente diferente, né? Aí ele essa separação tem que realmente existir, onde a gente está estudando o que? A separação do joio e do trigo. Então, tem que existir para que realmente o mundo avance, né? Então, é interessante que a gente faça essa... Ele vai estudar o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, dos itens 12 a 17. Mas ele pegou só alguns tópicos, né? No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão, né, que possa ter. Então, é aquilo que você já comentou aí, né, e falou. Não é a ação em si, é aquilo que ficou... Que ela provocou, né? Provocou, né? Que surgiu a partir daí. Aí depois, acho que... A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo ruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer orgulho, lhes acarretaria perda considerada da parte dos homens, consideração da parte dos homens. Isso é muito interessante, né? Porque a gente às vezes mantém aquelas situações inconfessáveis, né? Mas a gente... Por quê? Por orgulho, com medo de ser descoberto, né? E de você perder aquele prestígio que aparentemente está escondidinho, né? Está tudo certinho, está tudo em paz. Né? As pessoas... Ele fala, né? Os olhos veem, o coração não tem. Né? Eu penso muito na questão da traição. Por exemplo, uma traição, pode ser de um marido com mulher, ou de um amigo, qualquer tipo de traição, a pessoa, às vezes, ela faz mais por inconsequência. Ela, não é que ela não ame o outro, ou ela tenha ódio, é quase que uma infantilidade.
É uma inconsequência, porque ela acha que não vai ser pega. Porque na hora que ela é pega, que ela que cai na armadilha e acontece o escândalo nessa armadilha, ela se arrepende. Com certeza se arrepende e fica pensando, poxa, não devia ter feito. Mas ela fez por quê? Porque ela ficou ali justificando o erro, ficou ali achando que não ia ser pego. Então é uma coisa assim meio infantil, sabe? Esse tipo de festa é uma coisa mais infantil e imatura do que maldade em si. Porque em momento nenhum ela acha que ela vai ser pega. Porque se ela achasse que ia ser pega, ela talvez não quisesse. Mas em geral é que ela acha que não vai cair na armadilha, né? Que não vai haver o escândalo. Então acho que é muito isso. E aí as pessoas julgam como se aquilo fosse uma coisa premeditada, maldade, uma coisa que a pessoa, nossa, que coisa horrível, né? E não é assim que Deus vê, não é assim que Jesus vê. Ele entende, né? Até no caso, tem um exemplo da mulher adúltera, né? A voz da primeira terra. Porque você não sabe a posição que você vai estar no outro dia, né? E aí ele fala também que às vezes o escândalo, né, você acha que só tem um aspecto negativo, né, uma influência negativa, né, mas acontece que ele pode surgir na vida das pessoas e ser uma influência também para o bem, né? Aí eu achei interessante que ele pega lá o livro Paulo Estevão, né? Quando Pedro, né? Quando Tiago e Paulo, né? Tiveram aquela discussão na igreja, né? E todo mundo, ninguém sabia o que fazer. E o Pedro, né? Ele fez a preleção dele e o Pedro fez uma coisa muito interessante, porque para quem não sabia que ele tinha negado Jesus, aí ele se mostrou, ele se despiu. Então, aquilo que era inconfessável, ele mostrou para todos. E, para quem já conhecia, né, ele fez questão de relembrar. Então, quando ele tem aquela atitude, né, de mostrando para o outro a fragilidade, né, e talvez seja isso que falte, ao invés da gente ficar julgando, a gente ter consciência da nossa própria fragilidade e trabalhar nessa nossa fragilidade para ajudar o mundo, para ajudar o progresso, o Pedro fez isso, né? E na hora que ele faz isso, que ele se despiu de tal maneira, né? Frente à Assembleia todo lá, os ânimos serenaram. Então, um escândalo que foi a negação, né? Naquele momento, de exemplo naquele momento, quando ele deu o exemplo, né? Ele realmente foi uma influência positiva para todos que estavam ali. Né? Essa passagem do livro Paulo Estevão é muito linda, realmente, porque eu acho que é a posição de todos nós, né? Quando você quer ajudar alguém, você mostrar também que a gente é frágil, porque a gente não sabe. Você pode, às vezes você vê uma pessoa tendo uma atitude infeliz, aí você fica naquele julgamento, se colocando numa posição de superioridade, mas a gente não sabe em que circunstância, qual vai ser a circunstância que a vida vai nos colocar e que a gente realmente vai ter que passar no teste. Não adianta só você ficar batendo no peito e falar assim, eu sou virtuosa. Você mostra virtude, o evangelho, né? É como Alcione fala, né? Ele tem que ser vivido. Então, a gente não sabe a hora que vai precisar, né? Viver. Né? Eu acho que o maior escândalo nosso, a maior armadilha nossa que nós vamos ter que cair é na desencarnação. Quando você chegar do lado de lá e você realmente vê que lá realmente tudo vai ser, né? Mostrado, nada vai ficar encoberto. Então, ali naquele momento, né? E você ter conhecimento, eu assisti uma palestra, foi hoje ou ontem, está tendo estava tendo, acho que está tendo, mas eu assisti 2 dias para trás, não sei se foi gravação que eu assisti. É Reinaldo Pontes, que eles estão falando, né? Do livro do Mário, que fala conviver para amar e servir.
É um livro que está antigo já, mas que tem agora com a questão do retorno das presenciais, tem muita gente usando ele, entendeu? Então ele fala isso, ele fala o seguinte, que Jesus, quando ele veio trazer uma nova forma de conviver, um novo método de ensino, mas nós ainda, aí a gente está achando que nós estamos na nova era já por conta desse monte de educar para conviver e servir. Então a gente tem que compreender que a nova era, a modernidade, esse avanço tecnológico todo ainda não é a nova era. É muito além disso, né? É um retorno de um pensamento, é você voltar lá no cristianismo primitivo, no que Jesus ensinou. Uma forma que até Jesus vir, a forma de conviver era diferente, né? Era do mais forte, tanto é que eles esperavam um Messias que fosse guerreiro. Jesus trouxe tudo completamente diferente. Então nós temos que voltar lá. Aquele pensamento de fraternidade, a ideia de uma sociedade sem fronteiras, cada um tendo aquilo que é a posse, né? Como está no Evangelho, a posse do necessário, enquanto todo mundo não tiver a posse do mínimo necessário, a gente não pode ter consciência tranquila. Então, com certeza, todos nós vamos chegar lá, porque, de alguma forma, a gente tem que fazer o quê? Uma luta por um mundo mais justo, com mais justiça social. Mas isso depende de quê? Ele fala de pessoas mais envolvidas, do homem espírita, da casa espírita estar na sociedade. E aí ele fala, nós precisamos nos fazer ouvir. Mas para a gente se fazer ouvir, nós temos que fazer o quê? Falar. E falar como? Como Jesus ensinou. Então, a possibilidade de estar no mundo, no trabalho, na família, em qualquer lugar, mas de uma forma de fazer a diferença. Porque se você não fizer a diferença, até mesmo em relação, né, a gente teve essa semana a questão da campanha da escola, né, que eles arrecadaram, tal. Então, aquele discurso que você fez foi importante, porque os jovens têm que entender que eles têm que fazer diferença. Eles podem fazer a diferença, mas nós também podemos. A gente ainda tem tempo. Kardec começou com 53. E ele fez a diferença. Assim como Jesus fez e como qualquer um pode fazer. A gente só tem que mudar um pouco e ser um pouco menos tímido nessas questões. Né? Um pouco mais... Eu acho que o termo nem é timidez, sabe, Rita? É a pergunta lá do Livro dos Espíritos, que eu não vou lembrar o número agora. Por que o mal predomina na Terra? Pela omissão dos bons. Então, aquilo que a gente já tem assim, de conhecimento da bondade, quando a gente se preocupa, por exemplo, fazer essa live, quando a gente fala, e aqui a gente está aqui estudando, é para nós mesmos, no exercício diário, de substituir as nossas vibrações negativas, aquele orgulho que ainda existe em nós, a nossa fragilidade, em alguma coisa mais positiva. Porque aí, quando você todo dia tem compromisso de buscar o estudo, de buscar a leitura, você vai substituindo. Porque eu acho, uma das coisas que ele falou, que o Luiz me falou, eu falei assim, quando a gente tira o véu e se mostra, a gente se sente bem em admitir e falar assim, poxa vida, eu errei, eu pisei na bola, eu não poderia ter feito isso. Né? Agora, quando o outro aponta o dedo para você, aí pronto, aí você, sabe, você se tranca dentro daquele seu orgulho, porque você se coloca naquela posição de ser infalível. Então, eu acho muito importante o estudo da doutrina, é justamente assim, é interessante por causa disso, porque ele vai te dando isso. Não é que a gente não erre, a gente erra o tempo todo, mas a gente já... Nem é erro, né? Vamos falar assim, uma experiência ainda de fragilidade, de ignorância, por desconhecimento das coisas. Então, na medida maturidade, né? Na medida que você vai estudando,
um novo mundo vai surgindo aí para você. Aí a gente vai caminhando. É o que Jesus vai trazendo, todos os exemplos que ele traz, né? Porque, por exemplo, o Reinaldo, ele fala, ele lembra do bom samaritano. Qual que é a primeira coisa que o bom samaritano fez? Ele se aproximou. Você tem que se aproximar através da convivência. Esse movimento de aproximação, e aí quando ele se aproximou, ele foi o quê? Tocado de compaixão. Né? Então, se você não se aproxima, você não se incomoda. Né? Então, qual que é o nosso papel? O centro espírita tem que sair, ele fala, tem que sair dessa bolha, tem que se abrir para a sociedade. O centro, aí ele fala assim, o centro é um elemento de progresso? Depende. Depende de quê? Do cristão. Agora, se for orgulhoso, se for egoísta, né? Se ficar só com materialismo, né? Então, a gente tem que ter uma dimensão mais coletiva dessa convivência para viver como uma coisa melhor, né? Então, a gente precisa mudar, né? Eu achei interessante também o exemplo que ele deu, a questão do político, né? Que é uma coisa tão atual no mundo, né? Hoje que as pessoas, elas aí xingam, né? Essa situação toda que a gente vê, né? Aí ele chama a responsabilidade assim, se você xingar o político, você colocar ele, e essa vibração, né? Chega para ele, e pode dar uma dor de barriga nele, você vai ser culpado por isso. Né? Então, quanto que a gente, ao invés de ficar com esse senso de julgamento, que a gente aprenda a ter sentimentos mais nobres em relação ao outro, entender a fragilidade de cada um, entender que nós estamos num planeta de prova e expiação, que isso tudo, né, vai passar. Eu lembrei até de um exemplo, eu assisti também uma live essa semana. É uma historinha velha, mas eu acho que cabe bem assim no sentido do que a gente carrega dentro de nós. Né? Um discípulo estava caminhando com seu mestre, né? E estavam tendo ensinamentos profundos, uma conversa amena, agradável, onde o mestre passava parte do conhecimento para ele. E em determinado trecho do caminho, eles se depararam com uma mulher que estava lá afogando, e o mestre pega aquela mulher no colo, atravessa a mulher, né, no riacho, e volta e segue um caminho. Eles estavam fazendo um percurso longo, a pé, e aí, em determinado momento, a partir desse fato em si, o discípulo fica quietinho, ele não consegue mais conversar com o mestre e tudo. E quando eles estão se aproximando do lugar que eles iam, né, que seria o objetivo deles, o mestre vira para ele e pergunta assim, olha, a gente vinha conversando tão bem, trocando experiências, o que aconteceu que você, de repente, fez esse silêncio todo? Aí ele ainda fala, mestre, mas eu não estava silencioso, você me permite me falar uma coisa, como que você pega uma mulher e atravessa com ela, né? Como que pode isso? Quer dizer, você estava me ensinando tanta coisa e de repente você fez isso e eu me desestruturei. E o mestre falou com ele o seguinte, eu realmente peguei a mulher, ajudei e deixei ela lá. O seu grande problema é que você continua com ela na sua cabeça até agora. Carregando ela até agora. Até agora. Então, assim, o quanto que às vezes a gente tem que ter o cuidado, porque o que a gente está carregando? Né? Então, na medida que você fica estabelecendo julgamentos, o que você está carregando o tempo todo com você, né? E outra coisa, Rita, que eu acho assim, eu não estou falando que eu consigo fazer isso não, hein, gente? É um esforço que eu faço. Eu não preciso nem devo carregar aquilo que não é meu. Às vezes, a gente tem dificuldade de olhar para a nossa própria fragilidade e você carrega o que é do outro. Então, não é responsabilidade sua o que o outro está fazendo. É responsabilidade o quê? De cada um. O que eu estou fazendo, o que eu tenho de escândalo de dentro de mim,
o que são minhas ações que são inconfessáveis, que eu preciso trabalhar, né, para me desvencilhar dela. E aí, Rita, continuando, né, no Evangelho, no item 13, né, Jesus explicando, né, é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, mas é necessário que ele venha, mas ai daquele por quem venha o escândalo, né? Então, na realidade, assim, a nossa vibração cristã, ela tem que ser para reerguimento do outro, né? E não para derrubar mais o caído. Porque aquele que está nessa situação de escândalo, ele por si só já é infeliz. Então, qual é a nossa função? A nossa função é reerguer. É o sistema de cooperação que deve existir entre os cristãos. Agora, a gente não pode, a gente tem que entender que esse escândalo é resultado de quê? Do vício das imperfeições. E aí eu pergunto, eu gostei quando ele fala, né? Mas por que você está nesse meio? Porque nós somos farinha do mesmo saco. Né? E aí ele fala, porque tem a farinha que está sendo contaminada, a farinha contaminada e a farinha em processo de descontaminação. Existem vários processos, mas é tudo farinha, né? Tudo farinha, do mesmo saco. A gente pode estar aqui tentando, né? E aí eu acho que é o olhar que Jesus tem de misericórdia conosco, é porque ele percebe assim, eu já estive lá, isso vai passar. Então, é a posição que se a gente está questionando muito a ação do outro, o que a gente tem que pensar? Não faz muito tempo eu também fazia isso. Hoje eu já não faço mais. Mas, agora, se me incomoda de tal maneira, né? Então é porque aquilo ainda está lá. Ainda está em você. Né? Ainda está em mim, né? Quem já evoluiu não se incomoda mais, né? Ele dá o exemplo da máscara, da pessoa que finge que usa máscara, né? Ele fala, a diferença entre um escândalo e o outro é que um apareceu na televisão, né? Ele fala assim, você está assistindo televisão e aí fala lá que só está falando, né? Que as pessoas estão usando máscara, tal, sei que lá. Aí você fala lá, você fala na máscara, quando você vê alguém, você põe a máscara. Não tem diferença nenhuma. A diferença é que um apareceu e ficou famoso na televisão. O outro não, né? E é interessante que ele cita Paulo, né? Que o Paulo falava claramente, né? Eu conheço o que vocês fazem, eu também fiz, né? Eu também fazia isso, já fazia isso. E a coragem do Paulo também, né? De dizer para Áquila e Prisca, né? Eu matei seu pai. Eu matei seu pai, não? Né? É muito sério, né? Então, é assim, a gente tem que ter o quê? Arrancar o mal pela raiz, identificar que precisa ser mudado, né? Quando ele dá o exemplo da vizinha, né? Quando eu maltratei a vizinha, o que está atrás daquilo que eu maltratei a vizinha, né? Então, para me fazendo essas perguntas, por que eu tive essa reação com ela, né? Aí eu fui penetrando e descobri, né, que eu tive uma inveja dela em algum momento, porque o filho dela passou no vestibular e o meu não, né? E aí a gente tem que ir procurando isso, né? O que realmente está atrás das nossas reações? Porque eu tenho trabalhado muito isso com as crianças de evangelização, essa questão de reconhecer o sentimento. Essa semana foi bem interessante porque eu fiz umas frases assim, aí um deles falou assim, eu de manhã eu acordo de mau humor, eu acordo triste, e aí o outro falou, às vezes eu tenho raiva. Então, gente, isso tudo é sentimento, e você tem que reconhecer, e você não pode ir lutando contra ele de forma, sabe, não pode. Não é uma questão de não poder, porque se você sentiu, você tem que saber e se permitir sentir. E é lógico que se é um sentimento que está fazendo mal para você, que faz também, você tem que tentar buscar soluções, buscar estratégias para que eles possam melhorar. Aí você pode rezar, você pode fazer meditação, você pode cantar,
Você pode ler uma poesia. Tem tanto recurso para você recuperar equilíbrio quando você está em um estado assim de escândalo, vamos dizer assim, de crime, que pode virar um escândalo, e você pode evitar isso. Basta que você tenha esse mínimo, né, de discernimento, mas primeiro você tem que reconhecer. Nada se resolve com alcoólatra, por exemplo. Ele só vai procurar ajuda quando ele reconhecer que ele é alcoólatra. Enquanto ele nega, enquanto você estiver negando qualquer tipo de sentimento, qualquer coisa, o primeiro caminho é reconhecer. Não, eu sou assim. Agora, mas eu vou tentar, vou daqui para frente, vou buscar mecanismos, vou buscar estratégias para poder resolver isso. Porque isso está me incomodando. Porque eu acho que a primeira pessoa incomodada somos nós. Ninguém é feliz assim, né? Fazendo algo errado, fazendo algo que desequilibra. A pessoa que reclama, por exemplo, sistematicamente, que está sempre achando tudo ruim, ela não é feliz. Mas se ela reconhecer que ela é uma reclamona, ela começa a criar artifícios de ver algo melhor, ou então tentar resolver aquilo que dá para ela resolver. E o que não dá para resolver, é fazer o quê? Né? Tem coisa que não dá para resolver mesmo, né? Evidente, é difícil, porque às vezes nem sempre depende de você também. Depende de mais situações, né? Mas você tem que procurar caminho. Enquanto você estiver procurando o caminho, se você não estiver estacionado na lamentação, na raiva, no sentimento negativo, já é um caminho, né? Tudo já é um caminho. Jesus, o tempo todo, as advertências dele para nós, através das parábolas, e nas diversas falas dele, né? Ele mostra que tem que ter um esforço nosso. Vai, não peque mais, levanta-te e anda, busque e acharás. Quer dizer, é o esforço, né, que a gente tem. O que tem. Ele pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo. Mas ele sempre pergunta: o que tem? Qual a nossa parcela? Qual a sua parcela? Ele precisa de você. Ele precisa de você porque você faça o seu esforço para que ele possa conquistar. Porque senão... Quando ele foi buscar Paulo, ele não foi buscar o algoz. Ele foi buscar o Paulo que estava ali, escondido, que ele conhecia tão bem. Que o mesmo amor que ele tinha pela lei é o que Estevão fala com Abigail, né? Na hora que ele conhecer Jesus, ele vai servir a Jesus com o mesmo amor. Mesmo ardor, né? Ele fez um giro de 180, né? A gente também chega lá. Aí ele vai para o rumo certo, né? Escândalos e nós. Acalmarmos a fim de trabalhar e servir com segurança será sempre o processo mais eficiente para libertarmos da influência de escândalos quaisquer que eles sejam. Não poucas vezes demoramos acalentando mágoas e condenações contra nós mesmos. Desculpa. Eu achei interessante, porque a gente alimenta contra a gente mesmo, né? Dos quais costumamos sair desolados ou deprimidos, aumentando a incapacidade própria para qualquer reajuste. Teremos errados? Reconhecemos. É o que você acabou de falar, né? Lamentarmos, porém, indefinidamente, seria o mesmo que segregarmos em remorso, não só improdutivo, mas destrutivo também, porquanto comunicaríamos o fogo de nossas próprias inquietações aos entes que mais amamos. Importante aceitar nossas culpas, mas desaconselhável acomodarmos voluptuosamente com elas, sem a mínima diligência para extinguir os desastrosos resultados. Então é isso, gente, a gente tem que reconhecer aquilo que a gente é, né? Tentar penetrar, fazer essa viagem para dentro de nós mesmos, do autoconhecimento, e ver o que tem lá que precisa ser mudado. Você não pode se violentar, querer que isso aconteça assim, do nada, sabe? Eu tenho visto muitas vezes as pessoas que, eu vou fazer meditação todo dia, não adianta, porque fica aquela coisa da máscara, não dá para você colocar uma máscara. É hipocrisia, né? Que Jesus combate. Aí hipocrisia, né? Aqui, olha, queixar-se alguém de si próprio, uma, duas
2, 3 vezes, quanto às dívidas e os defeitos de que se lhe onegue o caminho, será claramente compreensível. Mas lastimar-se todos os dias e acusar-se em todas as circunstâncias, sem qualquer esforço para melhorar de situação, pode transformar-se em atitude compulsiva, gerando enfermidade e perturbação. Então, gente, é aquilo, a gente pode, né? É claro que a gente vai ter esses momentos de queixa, porque a gente ainda está, né, num planeta de prova e expiação, ainda não temos. Mas a pessoa que vive o tempo todo, né? Eu falo isso muito aqui em casa com meus filhos, sabe? Olha, eu fui a mãe que eu conseguisse, dentro daquilo que eu poderia ser para vocês. Passou, sabe? Hoje, no nível de maturidade que eu tenho, já tem, né? Porque a gente vai avançando, graças a Deus, né? Então, assim, algumas coisas eu fui, mas na época eu não sabia. Então já passou. Eu quero ser melhor hoje. Eu vi uma comparação vez da pessoa, não lembro quem falou isso, que criar um filho é igual fazer um bolo. Que você prepara, você quer fazer um bolo gostoso, quer fazer um bolo bonito, aí você separa os ingredientes, você põe tudo bonitinho, né? Faz o melhor possível, né? Você pode. Eu acho que a mãe, né, em geral, pelo menos, ela tem esse desejo de fazer um bolo bonito, né? Um filho maravilhoso. Aí você põe no forno. Depois que você põe no forno, você pensa assim, nossa, esqueci fermento. Às vezes não, o bolo já era. Não dá para pôr fermento mais, não dá para você tirar o bolo e botar fermento. Então, qualquer ingrediente que você esqueceu, você pôs a mais, você pôs a menos, o que faltou, acabou. Aí você vai ter uma outra experiência, né? Aí você vai ter mais. Você podia fazer um rascunho, né? Vamos fazer um rascunho, eu podia fazer um rascunho, para depois fazer. E aí, tipo assim, aí vem os netos. Mas os netos, nem sempre você faz diferença. Eu acho que por isso que os netos gostam tanto das avós, porque elas não têm tanto esse compromisso. Mas aí o neto já não é compromisso seu dedicar. Embora muitas pessoas estejam fazendo isso, não é o certo. Então você tem que deixar, é outro desafio que você tem que deixar, permitir que os seus filhos, as suas filhas, passem pela mesma experiência que você passou, mesmo você vendo que não está, o que está diferente, que você não faria isso, você tem que deixar fazer. Então, essa questão da convivência é muito difícil. Da gente ainda é muito difícil. E são ideias diferentes que vão surgindo e que a gente tem que... tudo evoluiu muito rápido, né? Evoluiu muito rápido. E assim, a gente tem que ir tocando baixo, né? Ele ainda fala assim, continua o benfeitor, olha, somos espíritos eternos, e conquanto nos caiba o dever de aproveitar as experiências do passado, no que evidenciem de útil e de preparar o futuro para que o destino se nos faça mais elevado, lembremos de que somos chamados nas áreas do agora a viver um dia de cada vez. É muito bonito isso, né? É hoje, gente. Hoje, o que eu posso fazer? Porque às vezes a gente também vai criando uma expectativa lá longe, né? Então, esquece as pessoas vivem ou vivem no futuro ou vivem no passado, né? Ou vivem inclusive, assim, no erro do passado ou pensando no futuro que não sei. Os quadros de depressão e ansiedade, né, que hoje estão dominando em termos até de medicamentos, que o Brasil é um dos países que mais consome, né? O consumo é altamente elevado, né, por medicamentos, é justamente por isso. As pessoas ou estão vivendo lá atrás, e aí estão inconformadas com a vida, o que estão recebendo da vida, né, ou estão vivendo lá na frente. Então, hoje aqui, está ficando esquecido. Então, é importante que a gente, é um dia de cada vez. Eu gosto muito da filosofia, você citou os alcoólicos anônimos, né? E eles têm uma filosofia muito bonita, na medida hoje que hoje. Evite o primeiro gole agora. Não está trabalhando para amanhã, depois, é hoje. Então, um dia de cada vez. Se a gente conseguir fazer isso... É uma felicidade que nunca chega, né? Aquela felicidade só sempre lá adiante.
Porque assim, tipo assim, eu sou, quando é criança, vai falar, quando eu fizer 18 anos vai ser bom. Aí faz 18 anos e fala assim, não, quando eu casar que vai ser bom. Aí não é, não, quando eu tiver filho que vai ser bom. Aí quando eu É. aposentar que vai ser bom. Então, sempre vai ser bom, mas nunca é bom, né? Então, a gente tem que valorizar aquilo que está acontecendo agora, né? Interessante. E aí ele vai falar agora dos maus obreiros, né? Quem que são os maus obreiros, né? Já acabou de ler? Acabou, né? Acabou. É que acabou. Então, Tem mais um o trechinho pedaço, mas o trechinho que ele leu, você não leu, né? Se soubermos entregar com critério e equilíbrio os instrumentos de que dispomos, não há tempo a desperdiçar com lamentos inúteis de ver que quanto mais quisermos aprender e trabalhar, compreender e servir, mais alto e mais belo que nos fará o caminho em direção da vida melhor. então eu não risquei isso, não. Aí ele fala, né? Então, para eu vencer um vício em mim, eu tenho que utilizar as virtudes que eu já disponho. Como é que você combate o vício? Praticando a virtude, né? Fazer uma autoanálise, uma auto-observação, achar todas as pedras de tropeço e os motivos de escândalo. Então, a gente... Aí fala, aí de repente você descobre, né? Já não sou mais voluntarioso, mas eu ainda sou voluntarioso, mas não sou trabalhador. Você começar a olhar, né? Se Que a gente já enxergar, conquistou, né? o que você já conquistou, né? Se trata para trabalhar com disciplina, com energia, com dedicação. É isso que você tem que falar. Agora ele vai falar dos maus obreiros. Tá no Vinho de Luz, né, Boleta? Vinho de Luz. É o fim de luz. Deixa eu ter todo aqui. É Paulo Filipenses, né, que diz assim, guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos dos maus obreiros não é fugir... não, peraí, isso aqui não é a letra. Não é o texto, não é o texto. 74. Paulo de Tarso não recomenda, sem razão, o cuidado ao observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram repouso em débitos, conclamando companheiros a deserção e a revolta. Né? É o que ele fala. Como é que você reconhece o mau obreiro? Aquele que, em vez de agregar, divide, separa, né? Cria problemas. Ao invés de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se a crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras. Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra e execução, despreocupados das realizações já feitas. Quer dizer, aquele que, em vez de olhar as virtudes do grupo em si, vê só os defeitos. A gente já conseguiu fazer alguma coisa, mas isso aí ele não vê, ele vê só as coisas ruins. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer os direitos com esquecimento de deveres. Aí ele fala, né, usa o evangelho, usa Kardec para acusar o outro, para ver o defeito do outro. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção, para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores aos deficientes ou compreensíveis. Isso é terrível, né? Quando você está fazendo alguma coisa e a pessoa acha que você está bajulando, que você está querendo aparecer. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-os em óleo de perversidades ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança e dissídio quando percebem que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições do touro. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros.
o conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. Ainda hoje, isso aí é da gente, essa expressão, né, que ele usa, né? Guardai-vos, quer dizer, né? Proteger-se, né, deles. Porque se a gente sintonizar, a gente vai estar na mesma onda aí e realmente vai, né, vestindo essa máscara de hipocrisia, né? De fingir ser aquilo que a gente não é. Eu vi aqui, tem Jesus no Lar, tem capítulo 34, chama A César Escandalizada. Aí Jesus está contando que, naquele momento, a Dalila, né, que é a esposa de um tecelão, ela chega contando lá que as maldades que alguns publicanos de mau nome haviam desrespeitado lá na rua. E aí Jesus começa a contar uma história de uma mulher, que é uma piedosa mulher, e que desejava ser mensageira do rumo divino na Terra. Então ela vai lá no paraíso e pede, né, serviço. Aí primeiro eles mandam ela salvar 2 homens bons desprevenidos, que estavam embriagados. Aí ela volta dizendo que não pôde ficar lá, porque estava cheio de jogadores, que não deu para ela nem entrar. Aí no outro dia, o anjo manda ela ir numa furna, onde estavam ocultados vários homens e mulheres seminus. Não, aí ela voltou, ela falou que não pode ficar lá para esses homens seminus. Aí ele vai mandando ela num monte de lugar, manda ela atender uma senhora agonizante. Mas aí ela diz, não consegui nem entrar no quarto, porque na antecâmara tinha alguém tentando, combinando suicídio, né? Aí ele manda ela auxiliar 2 homens dementes. Mas aí ela também volta. Ela sempre volta. Depois ele manda ela ir num jovem em perigo, mas aí ela chega lá e ele estava numa festa desregrada. E aí ela atravessou a semana inteira, inutilmente, cultivando a ineficiência sobre vários aspectos. Aí o anjo vira para ela e fala assim, minha irmã, por enquanto. Aí ela fala, você não me dá mais serviço? Aí ele fala, não, minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo o seu esforço nas vulgaridades da terra. Mas por quê? Porque seus olhos estão cheios de malícia. E para servir ao Senhor, o servo do bem retira o escândalo, com amor e silêncio, sem se escandalizar. Quem se demora na contemplação do mal não está em condição de fazer o bem. Então, já bonito, né? Esse é o capítulo 34 do livro de Jesus no Lar. Então, Jesus conta essas histórias para quê? Para mostrar que a gente tem que ter um olhar melhor. Então, se você vai num lugar e começa a ver só os defeitos, como você vai poder ajudar? Você não vai ajudar. Você só vai jogar mais para baixo, né? Não, eu tinha separado uma leitura aqui, ela é grande, naturalmente não vai dar, mas ela está no Reformador de 1962, e é uma mensagem do benfeitor na época foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, mas tem um pedaço aqui que eu achei muito, cabe muito, se encaixa muito nos dias de hoje, que fala assim, os desígnios de Deus, apontando sempre para o bem, o progresso e a paz, podem ser turvados momentaneamente pelas sombras passageiras, mas jamais serão capazes de obstá-las de maneira definitiva. É muito bonito, né? Então, a gente não tem que ficar apreensivo, nós estamos aí num planeta de prova e expiação mesmo, né? A gente ainda tem escândalos, os escândalos ainda são necessários, mas nada vai ser capaz, né, de travar esse progresso aí que a humanidade caminha, porque Jesus está no controle de tudo. Porque ele fala também, né, o falar mal do católico, falar mal do protestante, a gente tem que, ele fala, né, tem que evitar certos assuntos, porque em algumas coisas realmente a gente discorda. Um católico não vai concordar com você, não vai dar para conversar com ele sobre a comunicabilidade dos espíritos, sobre o destino da alma, sobre a reencarnação. Mas ele fala, para qualquer católico ou protestante perguntar, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como si mesmo, você concorda comigo? Ele vai concordar.
Então, a gente tem que procurar pontos de sintonia, de concórdia, e não usar a discórdia, né? É o que fala lá no Evangelho, né? No capítulo 20, os obreiros do Senhor. Olha, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que haja dito a seus irmãos. Trabalhemos, é isso que você falou aí, olha. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Gente, é muito lindo, né? Não, interessante que ele fala que essa mensagem é de 1862, onde ele diz, né? Aproxima-se o tempo. Quer dizer, aproxima-se o tempo a 160 anos. Então, se já tem 160, já não aproxima-se mais. Agora já é a hora, né? É a hora da gente tomar a decisão, né? Pela concórdia, né? Pela paz, né? De todos que hajam dito a seus irmãos, trabalhando juntos. Então, a gente tem que trabalhar, né, dentro do que é possível, do que é. Lógico que às vezes a gente fala lá no asilo, né? Você não faz o melhor, mas a gente faz o melhor que é possível. Isso já é bastante coisa. E seguir em frente, né? Não pode ficar parado. Porque assim, o escândalo ele vai acontecer, né? De qualquer maneira, quando a gente chegar lá do lado de lá, a gente vai ser descoberto. Então, se a gente esconda menos um pouco, pelo menos não deixa muita coisa para fazer subir, para não chegar lá muito ruim. O obreiro do Senhor é aquele que silencia, que cala o ciúme e a discórdia. Ele fala, o ciúme é quando? Quando você acha, você fala assim que Deus é só seu, né? Mas Deus não é só seu, Deus é de todo mundo. Então a doutrina veio para todos, o evangelho também veio para todos. Aí não tem ciúme, não tem discórdia. Muita pretensão nossa achar, né, que a exclusividade existe, né? Em termos de religião e tudo. Trabalhemos juntos, olha só, e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. No livro Pão Nosso, sai essa frase aqui, 145, um obreiro. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar. Então, a gente tem muitos mensageiros, Deus manda seus mensageiros. Aí ele fala, a maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é o departamento da casa divina. A gente tem que, né? Está na hora, então? Eu esqueci de marcar hoje. Eu acho que eu não marquei também, não, Rita. Na hora que nós voltamos, não marquei, mas eu sei como seria a nossa. Aqui, ó, não bastam leis benignas, requisitam-se caracteres elevados que as respeitem e as cumpram, né? Ah, é muito bonito, né? Fazer lei é fácil, né? A sabedoria do Eterno, porém, transforma os males da criatura em amarga medicação para elas mesmas. Então, onde que está aí, a gente está achando que está o mal dominando, né? Tudo isso é motivo de aprendizado para todos nós, né? Então, vamos lá, quase 7h30 já. Vou encerrar com uma poesia, para não perder o hábito. Mas eu não trouxe música, não. Pétalas, que chama 25. Para anular tentações, com ânimo sempre ativo, o trabalho infatigável
é o melhor preservativo. Embora a luta te esmague, cumpre sempre o teu dever. O verdadeiro valor consiste em saber sofrer. Não menoscabe servir, e nem repouses na estrada. O tédio é sempre um infortúnio de gente desocupada. Vença em ti contigo mesmo, na escola do sacrifício. Muita vez o herói da praça é o servo do próprio vício. Procura no amor fraterno teu caminho abençoado. Quem dorme acusando os outros, acorda menosprezado. A palavra generosa, doce, calma e compassiva, cai no deserto das almas, como gotas de água viva. Se desejas estender a glória do bem real, começa aqui, agora e aqui mesmo, fugindo de todo o mal. Que o pranto das grandes mágoas não te faça esmorecer. Olhos que nunca choraram, raramente sabem ver. Se estiveres fatigado, de corpo fraco e enfermiço, medita sobre o descanso, mas não deixes teu serviço. Não critiques nem acuses as faltas de teu irmão. Mais tarde atravessarás teus dias de provação. Uma semana abençoada aí para todos nós. Aqui e agora, né? Paz e alegria. É o aqui e agora. Até semana que vem, se eu quiser, muita paz para todos. Para todos nós.